pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon. Bom, crise climática, mudanças ambientais, ciclos de chuva, etc., desmatamento da Amazônia. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso, especialmente nos últimos anos. Esse tema do meio ambiente, essa questão ambiental, está no noticiário praticamente todos os dias. Mas o que é a crise climática e quais os impactos dela na economia, na nossa vida, na vida das pessoas em nossa volta? Não só no Brasil, mas no planeta. Para debater sobre isso, hoje nós recebemos a Andresa Conceição. Ela é analista de dados do Itaú, formada em Economia pela Universidade de São Paulo e futura mestranda em Economia e Desenvolvimento Sustentável. Ela também pesquisa sobre desmatamento, mudança climática e gênero. Aliás, esse é o foco da pesquisa dela. Além disso, a Andresa é Fellow e professora da rede Youth Climate Leaders, membro do conselho e cofundadora da Associação de Negros da FEA-USP, a ANFEA-USP, e integrante da rede de economistas pretos e pretas, a REP. Andresa, seja muito bem-vinda ao Economia Dia a Dia. Prazer receber você. Obrigada. Prazer estar aqui para falar sobre esse tema que é tão importante. Andresa, bom, a gente vai falar sobre a sua pesquisa, mas primeiro, para situar o pessoal que está acompanhando a gente em casa, explica para a gente qual que é a diferença entre, crise climática, economia sustentável, meio ambiente. Tem uma diferença entre tudo isso, né? Sim. Às vezes a gente acha que é tudo uma coisa só, mas tem suas peculiaridades. Explica um pouquinho para a gente. Perfeito. Bom, quando a gente fala, então, em meio ambiente, a gente está falando de tudo, praticamente, do planeta, né? Uhum. E aí, dentro do meio ambiente, geralmente, quando a gente pensa em natureza, florestas, nos animais, nos ecossistemas e tudo mais. Então, meio ambiente é um termo amplo que abarca tudo isso, né? A nossa relação com a natureza, a fauna, a flora, os ecossistemas. É algo amplo, envolve várias discussões sobre biodiversidade, por exemplo, etc. É aquilo que a gente aprende na escola. Exato. Tá. Exato. Quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente está falando de mudanças específicas que estão ocorrendo por causa humana, não são causas naturais, que tem aumentado a temperatura do planeta, né? O famoso aquecimento global, né? Por conta de emissão exagerada de gases de efeito estufa, como o CO2 e tudo mais, que tem gerado eventos no clima que são extremos e impactam a população. Esses eventos extremos que impactam a população têm gerado diversos problemas e a gente precisa lidar com eles. Uhum. Quando a gente fala, então, em mudanças climáticas, tem uma centralidade muito grande no ser humano e na sociedade, né? Como o clima tem nos afetado, ou melhor, como a mudança no clima tem nos afetado. E aí, a partir disso, dessa problemática, tem a necessidade constatada pelos cientistas de que a gente precisa de atividades humanas sustentáveis, ou seja, que elas consigam se perdurar no tempo, né? Que elas sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, que a gente não esgote o planeta, porque é isso que vai acontecer se a gente continuar no nível que a gente está. Esgotar o planeta, sim, né? Uma forma de falar. Até porque pesquisas mostram que se a espécie humana deixar de existir hoje, o planeta ele se recupera. Uhum. Na verdade, esgotar a possibilidade de nós continuarmos a vivermos no planeta, né? Então, sustentabilidade é uma resposta para as mudanças climáticas. E aí tem várias coisas que podem ser vistas como soluções sustentáveis. Eu quero entrar um pouquinho na sua pesquisa, mas antes, você é economista. E o debate sobre mudanças climáticas também está dentro da economia. Você, como pesquisadora do tema, enxerga que essa pauta já deixou de ser uma pauta só de ambientalistas, só das pessoas que querem abraçar, como muita gente diz, como ativista, já é uma pauta econômica que pode impactar positivamente no PIB, na geração de empregos, etc. Você já vê esse debate dentro do mundo dos economistas? Sim. Quando a gente olha de forma global,
sim, já é um tema que avançou muito, que está dentro da política, que está dentro da economia. Mudanças climáticas, ela pode estar em qualquer área, na verdade. Tanto as áreas ligadas à natureza, biologia, ciências naturais que a gente pensa, mas também a gente pode pensar mudanças climáticas dentro da saúde, dentro da economia, dentro da política. Isso já tem sido pensado há muitos anos, né? Quando a gente olha as conferências do clima, o que se discute é investimento para a transição climática, é financiamento da transição climática, né? É adaptação a nível global, é metas de emissão, né? É transferência de recursos, de crédito de carbono. Então, esse tema, ele já está, de uma forma mais global, inserido nessas áreas. Mas, quando a gente olha o Brasil ainda, eu sinto uma falta dentro das ciências econômicas de explorar mais esse tema, de ter mais linhas de pesquisas que ganhem certa visibilidade dentro da academia, olhando mudanças climáticas, né? Há um tempo atrás tinha muito o discurso, e ainda tem, e é um discurso verdadeiro, de que os países desenvolvidos foram os grandes responsáveis pelas emissões recordes assim, que a gente tem de gases de efeito estufa que provocam aquecimento global. Logo, como eles são os mais responsáveis, eles deveriam ter uma parcela maior de responsabilidade na solução dessa crise. Mas hoje a gente está num nível de urgência tão grande que a gente não pode se contentar com esforços locais. Os esforços têm que ser global. Então, mesmo os países emergentes ou os países em desenvolvimento, países pobres, precisam ter a sua contribuição, né, em relação à mitigação, diminuição de gases de efeito estufa, mas também tem que pensar na adaptação, porque os efeitos, eles são globais pelo planeta. Então vai atingir o Brasil, vai atingir países na África, vai atingir o Caribe, vai atingir a Ásia, vai atingir todos os continentes, não só os continentes, não só a Europa e os Estados Unidos, né, os grandes emissores. Nesse sentido, a gente precisa pensar mudanças climáticas dentro da economia no Brasil. E tem ainda um espaço muito grande para a gente avançar nisso. Tem um espaço muito grande, você já falou, repetiu isso durante a sua fala algumas vezes. Eu quero entrar nisso, mas hoje, para quem está acompanhando a gente lá em casa, já tem gente ganhando dinheiro com a economia verde? Já tem indústria, já tem gente faturando com isso? Ou é algo que ainda está iniciando, que ainda é muito incipiente, que ainda está muito focado na questão dos ambientalistas e dos ativistas? Não, sim, essa economia sustentável, a economia verde, ela já tem sim materialidade no mundo, né? Quando a gente pensa no Brasil, qual o setor que hoje mais contribui no PIB, né? É o agro, né? A agropecuária. E é um setor que tende e que já é muito impactado por essa discussão, né? A gente se discute muito a quantidade, a carbonização desses setores, né? Para você produzir soja, produzir milho, a gente precisa desmatar uma área, né? Para fazer isso. Então, e também, quando a gente pensa na parte da pecuária, né, a emissão que a pecuária tem, que também é bem grande, e isso gera o que se chama de componente, tipo gás carbônico naquela produção. Sim. Né? Então, isso é muito importante e se discute, e teve toda uma discussão recentemente sobre a parceria, né, do Mercosul com a Europa para a questão do comércio e tudo mais. E uma das coisas que se discute ok, a gente vai importar carne, a gente vai importar produtos agropecuários do Brasil, mas e se esses produtos eles estão vindo de desmatamento? O que a gente faz, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em taxar carbono, a gente precisa determinar, claro, no Brasil, como é que a gente vai fazer isso. Ano passado teve o decreto do mercado de crédito de carbono, mas ainda falta regularizar. E por que a gente precisa muito fazer isso também? Por uma questão estratégica e de prevenção em relação à exportação. Porque se os produtos eles não forem taxados aqui, eles vão ser taxados na fronteira desses países. Vocês taxaram carbono no Brasil relacionado a esse produto? Está incluso no preço do produto? Ah, não tá. Então a gente vai taxar aqui.
É muito complicado você deixar na mão do importador o preço do seu produto, Sim. né? Então, a agropecuária, ela já tem se pautado o agro de ponta, né? O agro de ponta. O agro de ponta. Já tem, mas ao mesmo tempo a gente tem o agro de ponta e a gente tem a produção agrícola familiar também, que já tem por natureza, já não é predatória. É importante, eu acho que só deixar claro para o pessoal que está acompanhando a gente, está vendo a gente em casa, que quando a gente está falando de agro e da produção agrícola, a gente está falando de grileiro, né? A gente está falando de o produtor que é preocupado com a produção, talvez não com a produção sustentável, mas até por questões econômicas, ele está ciente que o mercado lá fora Sim. tem essa preocupação e aí ele procura se adequar. É isso. Não é grileiro, não é quem quer explorar por explorar, não é isso? Sim, exato. Então, falei do setor do agro e tudo mais, mas tem outros, né? Tem, por exemplo, solar, placas solares têm crescido muito no Brasil, então tem toda uma indústria relacionada, tem a indústria de cosméticos, a indústria de produção de alimentos que vem de produtos amazônicos e tudo mais. Então, sim, já é uma realidade e é bem interessante, tem muita coisa ainda para explorar. Então, quando a gente vê o Al Gore lá na COP falando sobre a importância das mudanças climáticas, não é porque ele é bonzinho, porque tem muito dinheiro envolvido também nisso. Tem também. Eu acho que assim, a questão das mudanças climáticas não tem isso de bondade, porque é algo sobre a nossa sobrevivência enquanto espécie humana. Uhum. Não é por isso que essa grande diferença do debate ambiental como um todo. Uhum. Não é a natureza pela natureza, né? É, na verdade, uma discussão sobre a qualidade da vida que a espécie humana vai ter na Terra. Mas, ao mesmo tempo, eu advogo pela causa de que a transição climática ela tem que ser feita de tal forma, especialmente em países emergentes e em desenvolvimento como o Brasil, de tal forma que impulsione o crescimento econômico, porque a gente precisa disso, a gente precisa crescer economicamente e distribuir renda, né? Renda é bem-estar. Então, como é que a gente consegue utilizar todas as políticas que a gente já tem que fazer mesmo, empregos verdes, infraestrutura, para também gerar emprego, para também gerar renda? Eu acho que isso é muito interessante. O presidente Lula tem falado muito de que o nosso agro não precisa mais desmatar, derrubar uma árvore ou ocupar um espaço a mais, porque a gente tem muita terra degradada que pode ser recuperada para o replantio. Sim. Eu acompanho há algum tempo o trabalho do fotógrafo Sebastião Salgado, do Instituto Terra, que é um espaço de terra degradada lá em Minas Gerais, na cidade natal dele, que ele recuperou, e esse processo de recuperação, para os propósitos dele, durou um certo tempo. Não sei se você teria como me passar essa informação, mas hoje é mais barato, é muito mais caro você recuperar um espaço desse degradado do que, sei lá, você ocupar um novo espaço como o Pantanal e etc. É tão mais caro assim você recuperar uma terra, seja para o plantio, seja para o levantamento de recomposição florestal e tal, do que você ir e ocupar um outro espaço? Olha, eu li que não é tão caro assim recuperar a área degradada, mas eu não tenho aqui de cabeça números, valores e tudo mais. Mas, de qualquer forma, tem que ser uma política pública fazer esse tipo de coisa. Segundo ponto é que a gente não vive numa terra sem lei para as pessoas simplesmente irem lá e ocupar um território que não é delas, né? Um bioma que é da população como um todo, né? Então a gente tem que discutir esse tipo de coisa também, sabe? O impacto que uma atividade privada, né? Porque no final são grandes agricultores, empresários, etc., tem na população toda, né? Não existe dono do bioma pantanal, do bioma amazônico, etc. E a gente tem terras em que tem populações que já vivem lá, né? As populações quilombolas, as populações indígenas, enfim. E a natureza e a Amazônia em pé, como se fala, como tipo a expressão que popularizou, a Amazônia em pé, ou floresta em pé, tem valor. Tem valor. E a gente tem que... Quando você perguntou, por exemplo, de potencial econômico, né, da transição verde, crédito de carbono é um exemplo, né? A floresta em pé
vale dinheiro para os países que poluem, principalmente. Então, a gente pode ganhar muita grana nisso. Grana, não só assim, pensando no benefício direto econômico, que é monetizar os créditos de carbono, mas pensar também na sustentabilidade das atividades econômicas. Não tem território para ser ocupado sempre que você quiser aumentar essa produção para sempre, né? Então, realmente, eu acho que o caminho é esse, é aumentar a produtividade, das produções agrícolas e pecuaristas, mas também recuperar áreas degradadas. Hoje existe algum tipo de imposto de compensação ambiental, algo nesse sentido, para os grandes produtores, para as indústrias e tal? Existe algum imposto nesse sentido ou não? Ainda. E é algo viável, é algo que existe em outros países? Sim, é algo que existe sim em outros países. A gente tem basicamente dois sistemas, assim, dois sistemas em pautas. Um em que você taxa a emissão de carbono daquela produção, então através de um imposto, de um tributo. E uma outra forma de fazer isso, que é como a Europa faz, por exemplo, é você determinar cotas de emissão. Você determina a quantidade que cada setor pode emitir. Então, assim, o setor agrícola, claro, você vai distribuir as cotas entre as várias empresas do setor, pode emitir X. Se você quiser emitir mais do que X, você tem que comprar do seu amiguinho que está emitindo menos. Então, você cria ali um mercado de troca de cotas de carbono. Então, são duas formas de fazer isso. O Brasil hoje ainda não estabeleceu, de fato, qual que vai ser a forma. A gente não tem um mercado desse, um mercado ou de créditos ou de tributação. Está se discutindo o sistema reforma tributária e assim, pouco se fala sobre isso, porque tem que entrar, na verdade, né? Numa reforma tributária, pensar em tributação de carbono. Só que tem que ter muito cuidado com isso, porque pode afetar muito o preço dos produtos finais. E dado que a gente já tem um sistema de tributação regressivo, vai afetar sobretudo a população mais pobre. Tem uma pesquisa bem interessante feita pelo MAD USP que mostra isso, que se a gente ir para esse caminho e sem fazer nada, só colocar um tributo a mais de carbono nos produtos, na verdade a gente vai aumentar muito a desigualdade na tributação, porque quem vai pagar vai ser majoritariamente população pobre e não quem tem dinheiro. Antes de a gente começar a gravar, você falou para mim sobre o impacto das mudanças climáticas na população mais pobre, mas de um ponto de vista que eu confesso que eu nunca tinha pensado. Você falou, a mudança climática afeta na produção, a produção impacta na produção de alimentos, que isso impacta no produto final, que aumenta a inflação e quem gasta mais com alimentação, por exemplo, são as pessoas mais pobres. Esse é um ângulo que, confesso, eu nunca tinha pensado. Eu sempre vi as questões das mudanças climáticas, das questões do desastre ambiental, do que acontece no começo do ano, queda de barreira, alagamento, etc. A gente teve esse ano aqui em São Paulo, no litoral, uma catástrofe, uma coisa absurda. Eu sempre tinha pensado nesse ponto e você falou num ponto muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa questão do racismo ambiental e falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa. Desmatamento, mudanças climáticas e de gênero. Fala um pouquinho sobre a sua pesquisa, quais foram os pontos que você abordou e fala um pouquinho sobre essa questão do racismo ambiental, que eu acho que é um termo que não é tão popular assim, pelo menos na minha bolha. Não, perfeito. Esse tema, ele foi trazido muito pela juventude, né? Que a gente teve a popularização do movimento Fridays for Future, né, Sextas-feiras pelo Futuro, que começou com a Greta, né, e se expandiu por todo o mundo, assim, as greves pelo clima na sexta-feira, né? Quando as mudanças climáticas ganham relevância dentro da juventude, a gente já tem um tema aí que se chama justiça climática ou justiça ambiental, que é o seguinte, não só, eu falei para você sobre racismo, vou explicar para o pessoal ainda, mas não só populações negras, mulheres vão ser mais impactadas pela crise climática, como a população jovem, claro,
que é quem tem mais anos à frente de vida, né? Ou as gerações futuras. Então, o que a juventude já traz aqui é uma questão de justiça. Nós não fizemos essa crise e nós vamos ser impactados por ela, né? E aí, dentro desse guarda-chuva de justiça climática, a gente tem alguns segmentos aí. A gente tem a questão de gênero, a gente tem a questão de raça. E aí, racismo ambiental é um termo que dá nome ao impacto desigual sobre alguns grupos étnicos raciais das mudanças climáticas, que vai variar dependendo do contexto. No Brasil, a gente pode pensar na população negra e na população indígena, sobretudo. Então, alguns exemplos que eu falei: inflação de alimentos. Quando a gente tende a ter um aumento da temperatura em algumas localidades, isso vai afetar safra de produtos de alimentos, a gente vai ter quebra de safra, como a gente já teve ano passado, ou foi ano retrasado, no Paraná. Isso tende a pressionar o preço dos alimentos, e a gente sabe que a população que gasta a maior parte da sua renda com consumo básico é a população pobre, que é sobretudo a população pobre, população negra e indígena. Esse é um exemplo. Outro exemplo é quem está morando em áreas de risco, né? Quem é que vai ser mais afetado pelas chuvas fortes? Essa população também. Ou, trazendo outros exemplos, quando a gente pensa em ondas de calor, né? Temperaturas que estão batendo cada vez mais recorde em algumas capitais. Quem tem ar-condicionado em casa, sabe, consegue lidar melhor com isso. Quem não tem, sabe, tem efeitos ali na saúde e tudo mais. A gente vê, principalmente na Europa, anualmente, quando chega o verão, assim, muitas pessoas vão para o hospital, desmaiam, etc. Ainda não é uma realidade no Brasil, mas pode ser. Quem tem acesso à climatização, né, no Brasil? Então, num país que teve escravidão, que teve um histórico de racismo e tem um racismo estrutural, essa população vai ser a mais afetada. Então, o racismo ambiental, ele traz essa pauta. E aí também a gente tem a questão de gênero. Também tem várias pesquisas da ONU, de outras organizações, mostrando que as mulheres, elas também são mais afetadas. Por quê? As mulheres, no geral, elas têm menos acesso à terra do que os homens, menos acesso a crédito agrícola e rural. Então, numa crise em que a população ela é forçada a se deslocar para uma outra região, etc., as mulheres elas têm mais dificuldade de, nessa região, conseguir acesso à terra, conseguir crédito agrícola para sua plantação, etc. Além disso, alguns estudos também mostram que quando você tem desastres sociais, exemplo, um furacão, uma enchente, etc., os casos de violência doméstica também aumentam. Porque você tem uma situação de estresse e de colapso social maior, que é como se as regras de civilidade elas fossem suspensas, e as mulheres são mais afetadas nesses casos também. Então é muito importante a gente sempre fazer esses recortes. E aí, na pesquisa que eu fiz ano passado, diferenças de gênero na percepção climática, é mais olhando não os efeitos, mas como os indivíduos percebem essa pauta no Brasil. E o que a gente encontra de resultado é que as mulheres elas demonstram menos conhecimento científico sobre o tema, mas elas se preocupam muito mais com os efeitos. Elas tendem a ficar mais inquietas sobre o que pode acontecer com ela, com a família, com as gerações futuras, do que os homens. A gente pode traçar um paralelo com a questão das armas, por exemplo, onde pesquisas mostram que as mulheres são muito mais preocupadas com a questão da violência armada, justamente porque são mães e geralmente são seus filhos, são mulheres que moram em regiões periféricas, mulheres pretas, que na grande maioria são seus filhos e seus maridos que são vítimas dessa violência. A literatura ela traz uma explicação bem interessante assim, para isso, que é relacionada à socialização, que eles chamam de socialização de gênero. Meninos e meninas,
apesar de frequentarem as mesmas escolas, são estimulados a atitudes e comportamentos diferentes. Os meninos recebem incentivos maiores para seguir áreas mais exatas, matemática, as ciências exatas como um todo, enquanto as meninas, elas são mais estimuladas a irem para áreas relacionadas ao cuidado, né, relacionado à sociedade, a pensar o coletivo. Enquanto aos meninos são estimulados comportamentos de competição, de agressividade, muitas vezes, de ser o melhor e tudo mais, as mulheres são mais incentivadas a serem mais altruístas, a pensar no próximo, etc. E aí, isso, ao longo dos anos, se reflete nessa diferença de preocupação. E aí, uma das linhas que o ecofeminismo, por exemplo, fala o seguinte: o homem olha a natureza como uma commodity a ser explorada, né, pelo capitalismo. Enquanto a mulher, ela tem uma similaridade de pauta com a questão ambiental, porque tanto a mulher quanto a natureza são ambas exploradas pelo patriarcado, e que isso explicaria o fato de as mulheres serem mais preocupadas, então, com o meio ambiente. É uma das explicações. Então, tem essa da socialização de gênero, da própria educação em si, quanto essa da similaridade de pauta. Mas, de todo modo, no final, é esse o resultado que a gente tem. E por que as mulheres sabem menos sobre a ciência por trás das mudanças climáticas? A gente tem que pensar um pouco sobre acesso à educação, né? Quando a gente olha a questão da gravidez precoce, quantas meninas abandonam a escola por conta disso, deixam de estudar para ser dona de casa, etc. Então, talvez tenha aí um efeito sobre o nível de conhecimento no geral, sobre ciência. Mas essa diferença é bem marginal, não é tão grande, que a minha pesquisa mostrou, mas a questão da preocupação realmente tem um abismo muito grande de diferença. E outro ponto que eu olho também é a questão do engajamento com pautas climáticas. E o resultado final é que as mulheres, elas também são muito mais engajadas. O que faz a gente pensar o seguinte: o que gera engajamento não é o conhecimento técnico, mas é a preocupação. As pessoas se engajam porque elas estão preocupadas, não necessariamente porque elas sabem o porquê das coisas, né? É muito relacionado a o quanto você se inquieta por você, mas pela sociedade e pelos outros, pelo coletivo. Em algum momento da nossa conversa, eu citei o Al Gore, você, em uma das suas respostas, você citou a Greta. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a ministra Marina. Hoje, sem dúvida, ela é uma das mulheres, ou uma das líderes dessa questão ambiental mais reconhecidas no planeta, no mundo. Recentemente tivemos uma votação na Câmara dos Deputados, onde teve uma reestruturação nos ministérios do governo, e algumas ferramentas do Ministério do Meio Ambiente foram tiradas do controle da Marina Silva. Você também, em uma das suas respostas, falou que a questão ambiental lá fora, dos agentes econômicos, etc., olhando aqui para o Brasil, é um diferencial de vamos ou não fechar parcerias comerciais com o Brasil. O quanto que a perda de poderes do Ministério do Meio Ambiente e dos povos indígenas também, e o enfraquecimento, entre aspas, da Marina Silva enquanto ministra, não enquanto figura global, pode impactar na questão de dinheiro mesmo, no fluxo de caixa, no PIB, na economia brasileira? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque, de fato, assim, o governo Lula, ele foi eleito, dentre outras pautas, sobre essa questão de priorizar a questão ambiental, priorizar as mudanças climáticas. E recentemente, né, com a questão do marco legal, né, com toda a discussão sobre explorar petróleo, sobre o incentivo aos carros, né, os carros, os veículos, né, de pequeno porte, enfim. Os veículos populares. Né? Uma medida nova de incentivo do governo. Tem a questão do marco temporal, que foi votada na Câmara e agora vai para o Senado, e que o STF também vai verificar.
E uma série de ferramentas de controle ambiental que estavam sob o guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente, que foram retiradas e foram mandadas para outras pastas. O mundo está vendo isso. Tá. E aí a gente às vezes pensa que é só questão do Fundo Amazônia, por exemplo, de dar ou não tirar dinheiro, mas isso impacta em outras coisas. Isso vai influenciar já sei lá, esse ano, o ano que vem, na arrecadação de recursos, vai impactar no PIB brasileiro? Eu acho que pode impactar sim. Assim, o mundo olha muito para o Brasil, para o que o Brasil está fazendo, principalmente pela Amazônia, pelo ativo ambiental que a gente tem e porque a gente já foi líder em soluções sustentáveis. Quando a gente reduziu entre 2004 e 2012, 84% da taxa de desmatamento com a Marina Silva. É por isso que ela é tão, dentre outras coisas, mas por isso ela fez, sabe, nesses primeiros governos Lula. Se isso não for continuado, né, ou pior, assim, for feito muito menos do que foi feito, o mundo vai ver. Claro, o mundo vai ver porque a gente tem metas. A gente tem metas de emissão, tudo isso. A gente tem metas de desmatamento, que são acordos que são feitos na COP. Então, tudo isso... O acordo Mercosul-União Europeia está emperrado, um dos motivos é esse, né? Um dos motivos é esse. Então, assim, claro, a gente está aí em quase 6 meses de governo, né? Teve, sim, coisas muito importantes que foram feitas nessa pasta, como destruição de vários equipamentos de garimpo ilegal, enfim, teve toda uma ação feita na Amazônia, mas realmente essas últimas semanas têm sido bem difíceis e a gente precisa ver aí para que lado que o governo vai, se vai retomar o meio ambiente como de fato central ou se vai permitir que esses 2 ministérios principais aí nessa pauta sejam enfraquecidos. Se esse for o caso, sem dúvidas, assim, o Brasil vai sofrer internacionalmente as consequências. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Espero que você volte em outras oportunidades para a gente conversar sobre outros temas. Mas eu queria trazer um ponto que a gente conversou antes de começar a gravar, até pegando um gancho dessa sua última fala. Você falou que agora voltaram algumas ações, por exemplo, de combate ao garimpo ilegal e queimando tratores de garimpeiros, destruindo pistas de pouso clandestinas. Vimos a questão, assim que o governo Lula começou, a questão da crise Yanomami. Inclusive eu tenho amigos que estão trabalhando na linha de frente lá e realmente a situação é bem complexa. E na nossa conversa, antes de começar a gravar, eu levantei a questão da arrecadação através da economia verde. Eu li um dado onde, sei lá, trilhões de reais poderiam ser incorporados ao nosso PIB, bilhões de empregos poderiam ser gerados com incentivo a essa economia menos poluente, menos agressiva ao meio ambiente. E eu te fiz a seguinte pergunta: se a gente conseguiria arrecadar, sei lá, 1 trilhão, 2 trilhões de reais, gerar 1 milhão, 2 milhões de empregos, por que a preocupação, e além disso, manter a floresta em pé, que é o termo que até você usou em uma dessas respostas, por que não é incentivado isso ao invés, sei lá, da exploração de poços de petróleo ou a produção de mais carros e de outras fontes poluentes? E aí eu te fiz uma pergunta que foi a seguinte: se essa iniciativa fosse tomada, em quanto tempo a gente veria resultado? E aí você me deu uma resposta que eu achei muito interessante, que eu queria que você explicasse para as pessoas. Você disse o seguinte: o fato de a gente não saber em quanto tempo a gente teria uma resposta econômica para essa minha pergunta é um dos motivos, é um dos problemas da gente ainda não ter começado essa transição. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um ponto que ainda é muito etéreo para as pessoas que ouvem, mas que não se aprofundam sobre essa questão ambiental. Beleza. Uma ótima pergunta, de fato.
Existe um potencial muito grande, pesquisas mostram isso para o Brasil, para o mundo, que a floresta em pé vale muito mais do que a floresta desmatada, né, que se pode criar muitos empregos e tudo mais. Mas a gente tem que conseguir trazer isso para a materialidade, de fato, né? Trazer isso para um programa de Estado, um programa de governo, né? Você fala assim, ó, em 5 anos a gente vai criar tanto de emprego nesse setor, a gente vai impulsionar esse setor. Eu acho que falta isso ainda, né? E, ao mesmo tempo, a gente já tem lobbies consolidados, né? Eu acho que isso explica um pouco de alguns movimentos que vão contrários a essa lógica da sustentabilidade, como ainda querer incentivar a exploração de petróleo, ou ainda, sabe, essa questão dos carros populares e tudo mais. A gente deveria estar pensando, por exemplo, como é que a gente, para além dessa questão de carros elétricos, que isso vai atingir uma parcela muito pequena num país desigual como o Brasil. Mas ônibus, por exemplo, aumentar ferrovia, sabe? Uma das coisas que falam que o Brasil teria um potencial gigantesco era o transporte hidroviário, pela quantidade de rios que a gente tem, né? Não se fala nisso, né? Quando a gente pensa a nível local nas cidades, ciclofaixas, cidades seguras para que as pessoas também possam querer andar de bicicleta, se deslocar de bicicleta, né? Faltam isso de forma mais orquestrada por uma política mais nacional do que só local de algumas cidades, de algumas capitais, né? A gente tem também a Petrobras, não é só petróleo, né, apesar do nome e a gente conhecer muito por isso, mas a Petrobras tem vários investimentos em energia limpa, em biocombustíveis, mas que precisam ser mais explorados nesse aspecto, né? Sair de uma visão curto-prazista de perfurar mais um poço e ir para uma visão mais de longo prazo, né? E eu acho que a política brasileira ainda sofre muito disso, do curto prazo, das próximas eleições, enfim, a gente também tem um congresso muito complicado e tudo mais, mas a sociedade civil está aí também para pressionar e a gente avançar para essas causas. Para o Brasil hoje, a gente tem um potencial de pesquisa, de exploração na Amazônia. A gente já tem uma energia muito renovável, mas que precisa expandir, até porque as mudanças climáticas tendem a afetar o regime de chuva. Então a gente corre um sério risco se a gente não reformular a nossa matriz de energia. A gente já sofre com isso, a população já sofre com isso todos os anos, principalmente no meio do ano, quando os reservatórios eles abaixam, e aí o que acontece? O preço da energia sobe. E quem é que acaba arcando com isso, assim, que sofre mais com isso, é a população mais pobre. E aí o que se faz? Emergencialmente se liga à termoelétrica, que tem um custo de energia muito mais caro, na verdade, né? Então seria mais barato para a população se a gente buscasse alternativas mais renováveis em relação a isso e, ao mesmo tempo, claro, as termoelétricas estão aumentando a nossa emissão de gases de efeito estufa e contribuindo ainda mais para as mudanças climáticas. Então, assim, esse é um exemplo, quando a gente fala do dia a dia das pessoas, né? A conta de luz. A gente está falando da conta de luz, a gente está falando do preço dos alimentos, a gente está falando sobre acesso a uma moradia digna, né? E então as mudanças, as soluções, a transição climática, ela gera emprego nesse sentido. Quando a gente for fazer um programa de infraestrutura para as cidades que enderecem a questão climática, a gente está falando em criar emprego, né? E o que falta para as pessoas hoje associarem as questões climáticas a esse impacto que tem no dia a dia? O que é que está faltando? Eu acho Porque parece que essa é uma discussão que está muito na academia ainda, talvez com alguns representantes no parlamento, algumas pessoas que são mais ligadas a isso, a própria Marina, etc. Mas no dia a dia, o seu José que trabalha aqui e que está vendo a conta de luz dele ficar mais cara, como é que falta para ele associar isso às mudanças climáticas e impactar, sei lá, no momento da eleição para que esse congresso mude um pouco? Esse é o desafio. Eu acho que é uma questão aí de comunicação,
né? Comunicação do jornalismo, principalmente. Quando eu vejo matéria sobre chuva, sobre conta de luz, eu fico muito incomodada porque não se fala o termo mudanças climáticas. Então, a população não vai associar, né, que a conta de luz mais alta tem a ver não simplesmente por uma política arbitrária de aumentar o preço da luz, mas porque as chuvas diminuíram por conta das mudanças climáticas, né? Enfim, então acho que tem um papel de comunicação de nós como pesquisadores, como acadêmicos, do jornalismo, dos políticos, de todo mundo, sabe? A gente tem vários influenciadores, está aumentando também influenciadores sobre a pauta climática, os ativistas jovens que têm trazido isso de uma linguagem mais fácil para a população. Isso também tem um efeito muito positivo nisso, na popularização do tema. Mas eu acredito que tende a ganhar cada vez mais espaço se a gente conseguir traduzir, fazer essa tradução que você comentou, né? Andressa, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Associação de Negros da FEA-USP e da REP. Fala um pouquinho para o pessoal saber o que é, como que entra em contato, como que se informa sobre isso. Perfeito. Bom, começando pela ANFEA, a ANFEA eu cofundei e presidi em 2020, é a Associação de Negros da FEA-USP, então se você é uma pessoa negra que estudou, passou pela universidade, pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, você pode fazer parte da associação. O objetivo da associação é alavancar a carreira dos seus membros, criando redes de contato entre eles, criando programas de desenvolvimento, tais como o programa que a gente lançou há 2 anos, o programa ANFEA de aceleração de carreira, que tem como base mentoria, workshops, bolsas de inglês para os acelerados, justamente para preencher um gap que existe, especialmente na população negra, desses pontos, né? A universidade, ela traz um conhecimento técnico sobre as nossas áreas, mas ela tá longe de equiparar o ponto de partida da população negra em relação a outras populações mais privilegiadas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ter acesso a curso de inglês, ter acesso a viagens, ter acesso a uma rede de contato que consiga te colocar em determinados espaços, a gente ainda está muito atrás. Bom, isso é a ANFEA. E a REP, que é a Rede de Economistas Pretos e Pretas, da qual eu faço parte, ela é uma rede gigante que agrega economistas negros do Brasil todo, de várias áreas. Tem gente da educação, da saúde, do meio ambiente, das finanças públicas, gente que está em diversas posições no Estado, gente que está nos jornais, pessoal que está pesquisando fora do Brasil, no Brasil. Enfim, tem uma diversidade muito legal e o objetivo da rede é ser essa rede de contatos, essa ponte de trocas entre nós economistas negros, porque a economia ainda é uma ciência muito elitizada, né, que poucas pessoas têm acesso e ainda é muito, principalmente mulheres negras, a gente se vê muito pouco assim dentro da economia. Então a ideia, a REP tem como valor democratizar e popularizar o acesso à economia, mostrar assim, não, nós existimos e a gente quer mais pessoas negras dentro da economia. Porque se a gente, e por que isso? Só porque a gente quer mais pessoas negras simplesmente por querer? Não, tem uma questão de representatividade, claro, de a gente se ver nos locais e a gente sonhar. Porque quando você sonha com o que você acha que é possível, né? E o que você acha que é possível é baseado na sua realidade. Então tem esse papel, mas também tem um papel de trazer temas que não estão sendo abordados, assim, que não vão ser abordados, na verdade, por uma minoria ali, em termos numéricos, né, privilegiada. Então, quando a gente falou aqui muito de mudanças climáticas, a gente falou de racismo ambiental, a gente falou de população carente e vulnerável, a gente falou de mulheres. Esse tema não está sendo
pensado por homens brancos ricos, está sendo pensado por mulheres, está sendo pensado por pessoas negras, por pessoas que de alguma forma fazem parte de minorias, né? Então essa é a grande importância e contribuição, porque a sociedade como um todo, ela é 54% negra, né? Ela é 50% mulheres. Então não tem como a gente fazer política pública para uma minoria, a gente tem que fazer para todo mundo. Então, quanto mais diversidade a gente vê em qualquer ciência, mais políticas diversas, políticas públicas diversas a gente vai ter. E mais soluções para, de fato, o país e para o nível de desenvolvimento de bem-estar social completo, né? Então... É o que todos nós queremos, Andressa. Muito obrigado por participar dessa temporada 2023 do Economia Dia a Dia. Foi um prazer recebê-la. Eu espero que você volte em breve para a gente debater sobre outros assuntos. Eu acho que abrimos... eu costumo falar isso para quase todos os nossos entrevistados. Quando a gente traz economistas aqui para conversar, vocês são basicamente especialistas em tudo. Então, tem muitas coisas interessantes dentro dessa pauta, dentro da sua pesquisa, que eu gostaria de conversar com você em outra oportunidade. Eu espero que você volte em breve. Perfeito. Obrigada, viu? Bom, e para vocês que acompanharam mais esse EDD, eu agradeço por ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Se tiver alguma dúvida, comenta, entre em contato conosco. A gente encaminha as respostas para a Andressa para que ela possa, as perguntas, na verdade, para que ela possa responder a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou curioso, entra nos nossos canais, nas nossas redes sociais, dá uma olhadinha nos programas anteriores, tem muita coisa interessante ao longo dessa temporada e da temporada passada. Eu agradeço a vocês por estarem mais uma semana com a gente. Vejo vocês na semana que vem. Obrigado. Até lá. Tchau, tchau.